tarde, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá continuar a nossa série de leitura crítica do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do Lewis. Estamos agora acho que chegamos no meio mesmo, na carta 16. Vamos lá. Meu querido Vermelindo, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja e somente essa, desde que ele se converteu, e que não está completamente satisfeito com ela. Posso saber o que você está tramando? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas de fidelidade dele à paróquia. Você percebe que, a menos que a nossa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós? Certamente você deve saber que, se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, entre aspas, até que ele se torne um degustador ou especialista em igrejas. Quem conhece gente assim? Eu já fui assim, hein? Ficava mudando porque eu queria sentir o quentinho, me sentir bem, né? E não, é o lugar do Senhor, né? A casa do Senhor, onde a gente vai para reviver a paixão e a ressurreição e a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem que me agradar. Problemas físicos e de pessoas sempre terá, estamos no mundo, né? Então, agora, se for por indiferença, porque eu nem presto atenção mesmo, ok, o diabão gosta. Agora, se for porque eu tô persistindo, daí é para Deus, daí ele se preocupa. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve sempre ser atacada. Porque, uma vez que promove a unidade num espaço físico, não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja. Então, né, respeitar a diversidade e as diferenças. O princípio congregacional, por outro lado, transforma muitas igrejas em um tipo de clube. E no fim, se tudo correr bem, em um grupo fechado ou numa facção. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que seja do seu agrado, entre aspas, torna o homem um crítico, quando o que o inimigo quer é que ele seja um aprendiz. Um aprendiz humilde. O que o inimigo espera do leigo que frequenta a igreja é uma atitude que pode, de fato, ser crítica, no sentido de rejeitar o que é falso ou inútil, mas que é totalmente acrítica no sentido das atitudes que ele não aprecia. Não perdendo tempo em ficar pensando sobre o que rejeita, mas se abrindo de forma receptiva, sem comentários, humilde, como eu falei, a qualquer alimento que esteja sendo oferecido. Você vê por aí o quanto o inimigo se humilha e o quão pouco espiritual e irremediavelmente vulgar ele é. Não, ele é só humilde. Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria a condição mais hostil possível à nossa política, em que verdadeiras trivialidades podem se tornar um real alimento para a alma humana. Praticamente não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado neste espírito, nessa condição de servos, de humildes. Portanto, faça o favor de se apressar em fazer com que esse idiota visite logo as igrejas circunvizinhas. Seus relatos até o dia de hoje não foram exatamente satisfatórios. Eu investiguei as 2 igrejas mais próximas dele a partir do meu escritório. Ambas têm certas qualidades. Na primeira, o líder é um homem que esteve tanto tempo empenhado em diluir a fé com o intuito de torná-la mais palpável
palpável para uma congregação supostamente incrédula e cabeça dura, que agora é ele que choca os irmãos com a incredulidade e não vice-versa. Lembrando, o Lewis, ele era protestante. Então, aqui ele está falando de igreja protestante. Então, por isso que é culto, sermão, é o homem que é o pastor, né? Ele já conseguiu minar o cristianismo de muitos deles. Sua conduta nos cultos também é admirável. A fim de poupar todas as dificuldades aos leigos, ele abandonou tanto os salmos do lecionário litúrgico quanto os do lecionário diário. E agora, mesmo sem perceber, revolve-se infindavelmente em volta de sua pequena esteira de 15 salmos e 20 lições favoritas. Então é assim, né? Eu julgo a inteligência dos outros, né? Acho que os outros, os leigos, são burros. Tolero tudo que não é tolerável e que não vai fazer bem para aqueles fiéis e para aquelas pessoas, para tentar ser muito aberto, muito tolerante, e acaba que eu só faço o que eu gosto, eu perco o controle total, porque não dá para agradar a todos, e eu esqueci todas as regras da Sagrada Escritura, das regras congregacionais, que foram tradicionalmente, em muitos anos, feitas, né, para realmente manter aquela pessoa estável, equilibrada e o que é possível de ser feliz nesse mundo. Nós estamos assim, a salvo do perigo de que ele e seu rebanho alcance qualquer verdade com base nas escrituras que já não lhes seja familiar. Não, acabei de falar. Mas quem sabe o seu paciente não é ingênuo o bastante para essa igreja? Ou será que é só uma questão de tempo? Na outra igreja temos o reverendo Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de suas opiniões. Porque num dia ele é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático. Num dia é um escolástico e no outro está pronto para negar toda a razão humana. Num dia imerso na política e no dia seguinte declarando que todos os estados desse mundo estão igualmente sob juízo, nós, é claro, vemos o fio condutor dessas atitudes, que é o ódio. Olha que importante isso, gente, pelo que a gente está vivendo. Então, eu ando nos extremos e não tenho uma reta, né? Uma reta decisão, uma reta direção, e também não sou coerente com os meus próprios pensamentos, o que dirá atitudes, o que dirá então sentimentos que são volúveis, né? E daí eu só ajo pelo ódio e me distancio cada vez mais da caridade, do amor. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar, causar sofrimento, intrigar ou humilhar seus pais e amigos. Um sermão que tais pessoas possam aceitar seria para ele tão insípido quanto dissecar um poema. Quer dizer, perdeu totalmente a caridade, né? Quer chocar, seu diferentão. Olha aí, ó, nossos adolescentes e jovens que não acaba mais a tal da juventude, até os 30, 40. Ixi, peraí, que eu acho que eu perdi a primeira palavra aqui. Há também um traço promissor de desonestidade nele. Vá. Estamos lhe ensinando a dizer: o ensinamento da igreja é esse ou aquele, quando ele, na verdade, quer dizer: estou quase certo de ter lido recentemente em Jacques Maritain ou coisa que o valha. Mas tenho que alertá-lo de que ele tem um defeito fatal. Ele crê de verdade, e isso poderá pôr tudo a perder. Eu não sei quem que é esse autor, e assim, ele crê, né? Então, uma hora, crendo, quem sabe a verdade entra realmente no coração dele com a graça e do Espírito Santo e com o uso do intelecto,
e ele realmente veja que está indo para o caminho errado, né? Esse é o medo do diabão. Mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu o tenha advertido anteriormente de que se o seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve pelo menos ser intensamente associado a algum grupo dentro dela. Não estou me referindo a assuntos realmente doutrinários. Sobre estes, quanto mais indiferente ele for, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para gerar hostilidade. A mais pura diversão está em causar o ódio entre aqueles que dizem Eucaristia e aqueles que preferem dizer Santa Ceia, quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença entre, por exemplo, a doutrina de Richard Rocker e a de Tomás de Aquino de modo consistente. E toda a parafernália puramente indiferente, velas, vestes e coisas do tipo, é um campo admirável para nossas atividades. Nós praticamente removemos da mente dos homens o que aquele camarada pestilento, Paulo, costumava ensinar sobre a comida e outras coisas não essenciais, a saber, que o homem sem escrúpulos deve sempre ceder ao homem dotado de consciência. Então é aquele homem que não vai para os apetites baixos, né? Para o apetite concupiscível, para os prazeres fáceis, da cama e da mesa principalmente. Vocês viram no stories hoje, né? O diabo aí dando a mão, é feliz, tá certo. Ó, aqui, ó, ele já nos alertando também, o apóstolo Paulo. Supõe-se que eles não pudessem deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Era de se esperar que uma pessoa baixa, igreja, fizesse genuflexão e o sinal da cruz para que a consciência fraca do seu irmão da alta igreja não fosse levada à irreverência. E que o irmão da alta igreja abdicasse desses exercícios para não levar o seu irmão da baixa igreja para idolatria. E assim teria sido, se não fosse pela nossa labuta incessante. Sem ela, a variedade de usos e costumes dentro da igreja anglicana poderia ter se tornado um antro de caridade e de humildade. Com carinho, seu tio maldanado. Lembrando, né? Essa carta aqui tá lá em séries, tá bom? No meu perfil, esse livro, desculpa, que a gente estamos lendo criticamente as cartas em short live. Lembrando então de novo, Lewis era protestante da igreja anglicana, lá da Inglaterra. Então, por isso que tem alguns termos, alguns nomes que nós católicos não professamos, né? Então, vejam, hoje ele tá falando que ser indiferente, ser aquela pessoa que vive indo de igreja em igreja, é tudo que o diabo gosta, né? Porque eu não treino a minha humildade, eu não exercito a minha abertura, não abro a minha consciência para exercitar, levar para o intelecto e tirar das paixões baixas, e daí, com isso, posso até ir para a igreja, não tem problema, mas não terei efeito algum disso, né? Não é só o local da igreja que nos protege, e sim a abertura de consciência e levar para o intelecto as coisas que nós precisamos aprender e as escolhas a fazer, tá bom? Obrigada, amanhã vamos para a nossa próxima carta, ó, já chegamos no meio, tá lá então em séries, tá bom? Quem quiser ver todas as cartas, esse livro é uma preciosidade, terceira vez que eu leio e resolvi ler aqui com vocês de uma forma crítica, não tô conseguindo marcar horário, então entro a hora que der, né? Mas as gravações estão todas lá e são todas assim, de 10, 15, acho que o máximo que tem são de 20 minutos, tá bom? Obrigada, quem conseguiu entrar, a Alessandra que conseguiu ficar, e até amanhã.